Conhecimento espiritual por Watmani. Terceira parte. A renovação da mente. Capítulo 5. A mente. O homem, segundo demonstra a Bíblia, possui corpo, espírito e alma. Por que são o espírito e o corpo insuficientes? Por que é também necessária a alma? É porque a alma precisa colocar-se entre o corpo e o espírito, para servir de meio intermediário aos dois. O que Deus deseja que saibamos é nos dado a conhecer pela intuição do Espírito, pois é Ele o órgão que tem consciência de Deus. É Ele que nos capacita a comunicar-nos com Deus e a conhecer a Deus. Deus nos deu o corpo para que tenhamos contato com o mundo, sentindo assim as coisas que nele existem. Mas a alma foi criada para a autoconsciência, para que tivéssemos consciência de nós mesmos. Nós, seres humanos, não somos espíritos incorpóreos como os anjos. Temos espírito e corpo, juntamente com a alma que serve de intermediário entre os outros dois. Desta maneira, tudo que pertence ao espírito e corpo expressa-se através da alma. Consideremos sobre o coração humano. O coração, de acordo com o conceito bíblico, é a consciência do espírito humano unido à alma. O espírito comunga com Deus e é o órgão que nos permite conhecer a sua vontade, ao passo que o coração é o mordomo do espírito, trabalhando para a expressão de tudo o que nele se encontra. Tudo o que tiver no espírito é expresso através do coração. O coração é, portanto, o elo entre as obras do espírito e da alma. É como o centro de operações de um sistema telefônico, para onde todas as linhas se convergem e são ligadas. Tudo o que entra no espírito passa pelo coração. Portanto, o coração é o ponto de conexão de toda a comunicação. O espírito atinge a alma mediante o coração, e através do coração a alma transmite ao espírito o que ela descobre no mundo exterior. O coração é onde nossa personalidade se localiza. É o nosso verdadeiro eu. Como o elo entre o espírito e a alma, o coração pode ser considerado como o eu real. Conhecendo o conceito bíblico de coração, podemos julgar quão significativo é para nós. Leiamos algumas passagens bíblicas que tratam do coração. Consultai no travesseiro vosso coração e sossegai. Assim lemos no Salmo 4, versículo 4. Em outras palavras, o coração sou eu mesmo. Em Provérbios, capítulo 4, verso 23, lemos: Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nada mais temos de fazer além de guardar nosso coração, porque dele procedem as fontes da vida. Qualquer que seja o fruto do homem é produzido pelo coração. Portanto, o coração é o verdadeiro eu. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Assim lemos em Mateus, capítulo 12, versículo 34 e 35. O Senhor declara que o homem fala daquilo que o coração está cheio, pois o coração do homem é seu próprio eu. Tudo que o pecador faz procede do coração. Todos os pecados têm origem no coração. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, conforme em Mateus, capítulo 15, versículo 18 e 19. Aquilo que brota do coração contamina o homem, pois o coração é impuro. Não é surpreendente que, apesar de o homem ser um complexo de espírito, alma e corpo,
na regeneração, Deus nos dê somente um novo espírito e um novo coração, mas não uma nova alma? Deus nos dá um novo espírito para que tenhamos comunhão com Ele. Ele também nos dá um novo coração para vivermos uma nova vida e termos um novo desejo. Apesar de o coração e o espírito terem uma porção de coisas em comum, a Bíblia não os mistura, mas os conserva em seus respectivos lugares. Disse em Ezequiel: Dar-vos-ei coração novo e porei dentro em vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. No capítulo 36, versículo 26. Deus não diz que dará um novo espírito e uma nova alma, pois a alma é um órgão que não precisa ser refeito. Somente o coração do homem precisa ser recriado, pois é dele que procedem as fontes da vida. O que se deve fazer ao espírito e ao coração do crente após ele haver pecado? Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável, como foi a oração do salmista no Salmo 51, versículo 10. Este versículo revela como Deus vê o coração e o espírito do crente. Se contaminado, ele deve pedir a Deus que crie nele um coração puro. Nosso coração tem de ser puro, nosso espírito tem de ser inabalável. Visto que a Bíblia dá grande destaque ao coração, podemos ver o lugar significativo que ele ocupa na palavra. O coração é de extrema importância, pois é nosso verdadeiro eu. Aquilo que o coração é o que verdadeiramente somos. É a fonte da vida. Inclui a consciência do espírito e a mente da alma. Comungamos com Deus mediante o espírito, mas Deus vê o nosso coração. É o fator mais essencial da vida. Dizemos que estamos salvos, mas como é que somos salvos? É crendo com o coração. Como é que servimos a Deus agora? Servindo com o coração. A quem é que Deus abençoa? Aos retos de coração. No que será julgado no futuro? Deus julgará as coisas ocultas do coração. Por este motivo, precisamos ter um bom coração ao irmos à presença de Deus. Mas uma boa mente é o pré-requisito para um bom coração, e isto nos leva a um exame especial da mente, ou nous. Vejamos acerca da mente no Novo Testamento. A palavra mente vem do grego nous. É usada 24 vezes em todo o Novo Testamento. Vamos enumerar essas passagens a seguir. Lucas capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento, literalmente mente, para compreenderem as Escrituras. Também lemos em Romanos capítulo 1, verso 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental, literalmente mente, reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. Continuando. Mas vejo nos meus membros outra lei, que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Assim encontramos em Romanos, capítulo 7, verso 23. Em Romanos, capítulo 11, versículo 34, lemos: Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Todavia lemos: Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Assim encontramos em Romanos, capítulo 14, versículo 5. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental, literalmente mente, e no mesmo parecer. Assim encontramos em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16, lemos: Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Um outro texto ainda. Que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Literalmente, mente. Assim lemos em Efésios, capítulo 4, versículo 17.
Em Colossenses capítulo 2, verso 18, encontramos: enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Ainda encontramos: a que não vos demovais da vossa mente, do qual lemos em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 2. Em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9, lemos: aqui está o sentido, literalmente mente, que tem sabedoria. Assim encontramos em Apocalipse, capítulo 17, verso 9. Em Romanos, capítulo 7, versículo 25, lemos: eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus. Permanecendo ainda em Romanos, lemos: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2. Também encontramos: a minha mente fica infrutífera. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15, lemos: que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 19, lemos: contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, literalmente mente, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Também encontramos: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que literalmente seria mente. Em Efésios capítulo 4, verso 23, assim lemos. Também encontramos: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, literalmente mente, em Filipenses capítulo 4, verso 7. Ainda nas cartas de Paulo, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 5, lemos: altercações sem fim por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade. Assim encontramos em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 5. E em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, lemos: são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. E em Tito encontramos: porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Em Tito, capítulo 1, versículo 15. Já no último livro da Bíblia, lemos: aquele que tem entendimento, literalmente mente, calcule o número da besta. Assim encontramos em Apocalipse, capítulo 13, verso 18. Vejamos sobre a relação entre a mente e o cristão. Que efeito tem a mente sobre a vida, obra, serviço e caminhada do cristão? É inegável o fato de que todos os que creem no Senhor Jesus têm um novo espírito e um novo coração. Não importa quão fraco ou quão forte seja o crente, é nascido de Deus e possui um novo espírito e um novo coração. Por isso pode, de coração, amar as pessoas bem como servir a Deus. Ele é capaz de fazer tudo de coração. Contudo, embora seu coração seja novo, a mente dele não pode ser renovada. De acordo com a lógica humana, se o coração é renovado, a consciência e a mente que estão incluídas nele devem também ser renovadas. Mas, na verdade, isso não acontece. A parte do coração, que é a consciência, torna-se nova na hora da salvação, mas não pode ser sempre renovada diariamente mais tarde. É como um vestido novo quando comprado, mas que não permanece sempre novo. Tem-se de continuar a trabalhar nele para conservá-lo novo. Assim também a mente, na hora da salvação, é nova, mas com o passar do tempo envelhece. Tal experiência é compartilhada por muitos crentes. Deixem-me dizer-lhes que logo que uma pessoa é salva, sua consciência se renova e restaura-se à sua função apropriada de odiar e aborrecer o pecado. Mas será que esta consciência vai continuar sempre nova? Não, absolutamente. Pois se o crente pecar e der lugar ao pecado repetidamente, se recusar a ouvir a voz da consciência,
ela deixará de reprová-lo. Perdeu sua função. Bem, assim como é possível que a consciência seja restaurada e subsequentemente perca sua sensibilidade, também é possível acontecer o mesmo com a mente. Observemos uma simples pergunta: o que é mente? O que é esta mente de que fala o Novo Testamento? Podemos examinar este assunto sob 3 ângulos. Do ponto de vista físico, os seres humanos possuem cérebro, considerados psicologicamente, têm mente. E, falando espiritualmente, têm intuição. Aquilo que diz respeito à matéria chama-se cérebro, e aquilo que diz respeito ao intelecto ou raciocínio é a mente. Apesar de não ousarmos dizer que a nous representa a mente toda, ela, não obstante, certamente ocupa a maior parte da mente. Pela intuição do espírito, recebemos uma impressão de Deus. Pela mente da alma, essa impressão intuitiva é interpretada e nos é dada a conhecer. Conhecemos a vontade de Deus pela intuição, mas a intuição, sendo irracional e não sistemática, precisa ser explicada pela mente. Agora, permitam-me dizer ainda que o homem possui 3 órgãos de conhecimento. No corpo é o cérebro, no espírito é a intuição e na alma é a mente. Quando dissecamos o cérebro, nada vemos além de uma substância cinzenta e branca, e a intuição é algo que às vezes sentimos e às vezes não. Às vezes parece constranger e outras vezes parece restringir. É a entidade que está no profundo de nosso íntimo. A mente, porém, se encontra entre a intuição e o cérebro. Ela interpreta o significado da intuição e leva o cérebro a expressá-lo em palavras. Se a mente do crente for defeituosa, mesmo que ele tenha uma forte intuição e um bom cérebro, sua vida será destituída de qualquer padrão. Passará os dias insensatamente e não será capaz de expressar o que lhe vai no íntimo. Tudo isso se deve à falta de renovação de sua mente. Analisemos por um momento a mente do pecador. Consideremos primeiro a mente do pecador. Ele tem uma mente corrompida e depravada, como nos diz Romanos capítulo 1, versículo 28 e 2 Timóteo capítulo 3, verso 8. Fútil e vã, conforme Efésios capítulo 4, versículo 17. Carnal, como nos diz Colossenses capítulo 2, versículo 18. E contaminada, como se atribui em Tito capítulo 1, versículo 15. É esse o estado da mente do pecador. Agora, porém, o pecador está salvo. Contudo, se relembrar sua experiência de antes de ser salvo, o que poderia dizer de sua atitude para com Deus? Qual é a situação da mente do pecador na presença do Senhor? Suponhamos um pecador muito insensato que quase nada sabe, mas à medida que começamos a falar-lhe a respeito de Deus, ele se oporá a nós com todo tipo de argumento. Insistirá em que Deus não existe. Ficamos surpresos com tal afirmativa da parte de um insensato. Por que ele fala assim? Porque sua mente está obscurecida. Sua mente está obscurecida e morta. Seu espírito encontra-se completamente em trevas. Ele não tem como conhecer a Deus e é totalmente incapaz de conhecer o caminho divino. O que o leva a levantar todos esses argumentos contra Deus? Sua mente depravada, fútil e contaminada. É essa a situação do insensato. Mas e o homem inteligente, aquele que pode discutir filosoficamente a respeito de Deus? Ele a tudo professa conhecer e, no entanto, não crê em Deus. Tenta encontrar muitas razões para refutá-lo. Ele se opõe a Deus tanto quanto o insensato. Apesar de o sábio e de o insensato estarem em polos opostos acerca de centenas de coisas, na questão de não crer em Deus, estão perfeitamente de acordo. A causa disto nada mais é que o fato da mente em ambos estar obscurecida e o espírito
morto. Por estar morta a mente, são incapazes de receber a luz de Deus. Seus pensamentos se tornam desenfreados e irregulares. Por isso Deus declara, no caso dos que perecem, que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, conforme 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4. Não deixemos de meditar na relação entre a mente e a salvação. O que significa ser salvo? Significa simplesmente conhecer a Deus. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Como lemos em João capítulo 17, versículo 3. A vida eterna é a capacidade de conhecer a Deus. Ser salvo não significa falar sobre certas doutrinas. Significa ter um conhecimento vivo de Deus. Se pedíssemos ao homem mais inteligente e culto do mundo que conversasse com um jovem crente que acabou de ser salvo, o primeiro poderia levantar centenas de argumentos para contestar a Deus, e para os quais o segundo não tem a resposta. Não obstante, o jovem crente pode dizer: sei que tenho a vida eterna, sei que estou salvo. Essa é a diferença entre eles. A mente do incrédulo está bloqueada, tem falta de luz. Mas no momento que é salvo, sua mente recebe luz, conhecendo assim a Deus. Muitos são os que têm os olhos abertos quando ouvem o poderoso Evangelho pela primeira vez. Sabem que são pecadores e sabem que Jesus Cristo é seu Salvador. Apesar de serem ainda incapazes de explicar inteligentemente suas experiências, têm, não obstante, o conhecimento de saberem que foram esclarecidos e que agora estão salvos. Este conhecimento é a renovação da mente. O que Deus dá à nossa intuição é comunicado ao cérebro através da mente. Para o espiritual, assim que a atuação de Deus se manifesta em sua intuição. É instantaneamente registrada em sua mente e executada por seu cérebro. Ao sermos salvos, possuímos um tipo especial de conhecimento para conhecer a Deus. A intuição, a mente e o cérebro trabalham junto e simultaneamente. É apenas para esclarecer melhor que os descrevemos separadamente. Amém.